Segunda-feira, um ótimo começo de semana, sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais uma edição do Eco Notícias, ecoando os mais variados assuntos da região do Grande ABC, política, economia, cultura, meio ambiente, são as ações sociais, são os direitos humanos, são as ruas, são as praças, são os mais variados assuntos da região do ABC, aqui na tela da sua Eco TV. E vamos aos destaques, o que você vai acompanhar na edição de hoje. Olha lá, Diadema, hein? Terá leitor facial, assim como São Bernardo. Segunda cidade do ABC a implantar o sistema aqui na região. Então vamos comentar este assunto. E tem também Santo André, que propõe, a administração acredita, que no final deste ano um restauro na Vila de Paranapiacaba, nossa linda vila, a única vila ferroviária no Brasil, a Vila de Paranapiacaba. Já em São Bernardo, olha o passo, estão abertas as inscrições para a 16ª meia maratona, Cidade de São Bernardo. Participe, hora de correr lá na capital do automóvel. Já São Caetano estuda, analisa uma notificação de ocorrência com menor alcoolizado nos hospitais. Essa proposta será analisada assim que a Câmara de São Caetano voltar do recesso parlamentar. E entre tantos assuntos, destaque para os direitos humanos, isto mesmo. Os direitos humanos estão comentados ultimamente e para falar sobre este assunto, duas professoras aqui da Faculdade de Mauá. A Adriana Brito. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, telespectadores da Eco TV. Valeu, Adriana. Aqui do meu outro lado, Heloísa Gabriel. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e obrigada também aos telespectadores da Eco TV. A Heloísa Gabriel, que além de professora, é uma militante, não é, Heloísa, no direitos humanos, na questão do negro, não é isso? Sim, sou militante do movimento de mulheres, do movimento de direitos humanos, e nós, inclusive, nessa militância também estamos aí com uma proposta que para nós até já se torna em parte vitoriosa, que é da construção do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos. Muito bem, então olha, é o destaque de hoje. E vamos começar com esse destaque. Antes das notícias, vocês já viram aí os principais assuntos que preparamos para esta edição? Falando nisso, deixa eu já puxar aqui, sou um cara do Almanac, e as professoras também, né? Pelo visto aqui, olha. Vamos começar com este assunto, tanto que elas trouxeram aqui, que é o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos de São Paulo. Professoras, eu acredito que falar de direitos humanos, olha, ficaríamos aqui 3 horas. São tantos assuntos, tantas questões, tantos problemas. A sociedade hoje questionando tanto os direitos humanos, é o que nós mais acompanhamos no dia a dia. Aqui mesmo com a minha experiência aqui, como jornalista na Eco TV, sempre que eu coloco um assunto falando de direitos humanos, olha lá, defende bandido, enfim, tem várias frases aí que viraram quase um mantra no dia a dia. Vamos começar sobre isso. Professora Adriana, como é que a professora, né, do serviço social, não é isso? Sim, eu sou assistente social. Da assistente social, da aula de serviço social na Faculdade de Mauá. Como é que a professora encara os últimos anos, estes direitos humanos sendo colocado em xeque pela sociedade? Então, né, a sociedade brasileira historicamente, é uma sociedade extremamente conservadora, né? É uma sociedade de uma formação histórica escravocrata. Então, falar de direitos humanos na sociedade brasileira é quase que um absurdo, né? Porque é uma sociedade onde você não consegue defender os direitos humanos se torna algo que é visto de modo ruim, significa que você está negando a humanidade do outro. E negar a humanidade do outro é transformar o outro em objeto. Então, quer dizer, as pessoas não são consideradas gente. Como assim? Como é que a gente vive numa sociedade onde as pessoas não podem ter os direitos humanos? Onde falar de direitos humanos, ou seja, de moradia, de saúde, de educação, de vida, né? Na minha avaliação, negar os direitos humanos é negar a vida, né? E infelizmente, na sociedade brasileira, por ter uma cultura de escravos, escravocrata, e ainda muito presente nas nossas instituições, na nossa sociabilidade, então, né, falar de direitos humanos para a grande maioria da população que tem os seus direitos violados, que é isso que é interessante, né, a gente pensar, que as pessoas que têm os seus direitos violados, elas
também acabam reproduzindo alienadamente essa visão que os direitos humanos é algo negativo. Né? Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Então, aquele que tem o seu direito violado, ele também nega direitos humanos. Que alienação é essa? Como é que a gente pode entender uma pessoa que nega o seu próprio direito? Então, eu acho que precisamos avançar nessa discussão de direitos humanos. É extremamente necessário falar sobre isso, pensar sobre isso, porque negar os direitos humanos é negar a vida. Né? Porque um dos princípios dos direitos humanos é a vida. Muito bem, professora Adriana Brito, hoje conosco aqui no Econotícias, falando de direitos humanos. E você, qual a sua opinião? O que você acha? Participe, faça como ela, Isabel Calix, mandando um olá aqui para o nosso programa. Olá, Isabel, valeu. Olha a Eliana Vileide, Guardabácio, é a diretora? É a nossa diretora. É a diretora da Fama, ó. De olho aqui, hein, meninas? Olha aí. A Maria França também, mandando um joia. Camila Biasotto, boa noite. Ótimas professoras. Olha a Camila aí, acompanhando também. O meu amigo Douglas Binder, poeta, ativista também lá de São Caetano. A Angelina Félix, lindas. Deixa um lindas aqui. A Raquel Quintino também, falando que são ótimas professoras. A Dândida Paula soltou um aqui, arrasando, Adriana arrasando. Olha aí a Dândida. A Dândida foi aluna lá da Fama também, né? Nós temos na Fama, um dos princípios do serviço social, né? É a defesa dos direitos humanos, está no nosso código de ética. Então, os nossos alunos da Fama são formados com essa perspectiva de direitos humanos. A profissão de serviço social hoje adota como princípio, né, de atuação profissional essa defesa dos direitos humanos. Isso é de suma importância para nós, né? Que nós trabalhamos com as pessoas que têm os seus direitos humanos violados. Então, a gente trabalha com o pessoal encarcerado, né? Mulheres que sofrem violência, enfim, pessoas que estão numa situação de rua. Então, são várias situações que estão colocadas na sociedade brasileira que exige a necessidade de direitos humanos e o assistente social aderir, né, a essa perspectiva de defesa, porque é esse o trabalho do assistente social no seu cotidiano aí dentro das políticas públicas oferecidas pelos diversos municípios, né? Desde as políticas de assistência social, de educação, de saúde, né? Muito bem. Deixa eu agora tocar a bola aqui para a professora Heloísa Gabriel, falando aqui, professora, deste plano de educação, né? Não li, né? Estou vendo agora este plano. E eu acredito que tem muita gente que está nos acompanhando que também nem tem ideia do que se trata. Fala um pouco, eu imagino que, né, são vários pontos aqui, mas quais seriam os destaques deste plano? Devem ter várias diretrizes, devem ter vários itens aqui dos direitos humanos nesse plano de educação, mas o que a professora coloca como destaque deste texto base aqui, Heloísa? Bom, primeiramente, né, dizer que pegar um gancho da fala da professora Adriana, do ponto de vista da profissão e do curso de serviço social da Faculdade de Mauá, da Fama, né, que preza pela liberdade como um princípio que está no nosso código de ética, e discutir direitos humanos, ele permeia todas as nossas ações profissionais. E aí também dizer que somos muito felizes em também dizer que a Faculdade de Mauá participou da construção desse plano. Né? Ah, que legal. Não só a Faculdade de Mauá, como a Universidade Pública Federal aqui do ABC. Inclusive, uma das audiências que ocorreram o ano passado, aqui no ABC, foi na Federal, na unidade de São Bernardo do Campo. Né? E isso é importante, apesar de não ser um tema aí da grande mídia, com grande divulgação, mas mesmo com os passinhos pequenos, mas no meio acadêmico, no meio da militância de direitos humanos, no meio de espaços, inclusive, públicos, como é o espaço da Defensoria Pública, espaço do Ministério Público. Esse é um tema que, para nós, ele é um tema, assim, diário, cotidiano. E aí, esse plano, ele tem 5 eixos de trabalho, né? Direitos humanos na educação superior,
né? Direitos humanos na educação básica, direitos humanos na educação popular, direitos humanos e mídia e direitos humanos e segurança pública. São 5 eixos. E esses eixos, apesar de cada um com a sua particularidade, mas eles interagem entre si. Então, direitos humanos e educação básica. É a gente discutir com a criança e o adolescente, no Fundamental 1, 2, no ensino médio, as temáticas que permeiam direitos humanos, né? Para que ele, enquanto um futuro cidadão e cidadã, ele já tenha aí valores do ponto de vista do respeito da dignidade humana, do ponto de vista de entender que na lógica da sociedade que a gente vive, nós temos que respeitar o direito do outro, seja LGBT, seja de mulheres, seja racial, seja direitos econômicos, sociais, políticos, culturais, ainda mais inclusive no nosso estado e na nossa região, com a diversidade cultural tão grande de regionalização do país, de religiões e de âmbito internacional. Hoje nós temos aqui os haitianos, os venezuelanos que estão chegando, os africanos e principalmente os angolanos, né? Os bolivianos que estão aqui desde os anos 80. Então, tudo isso hoje, são crianças que estarão na escola, né? E se vai para a universidade, o mesmo enfoque, com temas e o ponto de vista de um aprofundamento maior, mas que precisa ter aí essa relação. Educação e direitos humanos na educação popular. Entender que a luta da reforma agrária, a luta da reforma urbana, são lutas que são de todos nós. Eu posso ter tido a oportunidade de ter minha casa ou financiada, ou herdada, ou comprada, mas tem pessoas que ainda não têm. Então, isso é uma discussão onde a gente vai. É através disso que a gente consegue as políticas públicas para efetivar direitos, né? E aí, direitos humanos está neste patamar. Direitos humanos e segurança, né? A gente sabe que aí um número grande da nossa segurança pública são pessoas que também são nessa relação enquanto servidor público e enquanto sujeito também de direitos dentro da sociedade. Então, a gente tem desde Conselho Tutelar, que efetiva direitos, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria, todos estão num conjunto que a gente chama operadores do direito, que estão aí para efetivar. E, por último, educação e mídia, porque hoje é também um meio de não só informação, mas formação, né? E esse espaço aqui a gente se sente muito honrado e gratificado, porque é um meio de divulgar e propagar essa proposta do que é a gente ter uma formação, uma orientação nessa concepção de direitos humanos. Muito bem. Olha aqui, deixa eu agradecer a Rosângela Rubio, mandou aqui um rostinho apaixonado. Valeu, Rosângela. Olha aqui também a Andréia Águida Honorato, que é professora lá, já esteve aqui conosco. Coordenadora do curso Coordenadora, de Serviço né? Social. Ela diz aqui, olha, as pessoas criminalizam, inclusive os direitos humanos, sem saber a dimensão da vida que ele traz. Pertinente aqui a fala aqui da professora, da coordenadora, não é? Olha aqui a Raquel Quintino, volta Bruna Colucci. Tô fazendo alguma... que legal. Luiz Bill também aqui do Parque Geraci. Larissa Percy, o meu amigo Wagner Vasconcelos. Agradeço a todos pela sintonia. Vou fazer uma sequência de notícias aqui. Aliás, a primeira, a professora tinha falado aqui dos imigrantes, não é? E as escolas estaduais, as escolas estaduais começaram com as matrículas para alunos estrangeiros. Então, dou esse destaque, mais de 10 mil alunos vindos de outros países devem ser matriculados na rede estadual, né? Até fazendo uma conexão aqui com a fala da professora, que é muito importante mesmo. E falando em direitos humanos, a sociedade, o mundo caminha com essa ideia do ilegal, né? Do ilegal.
E se nós pensarmos, né, como é que uma pessoa pode considerar um outro ser humano ilegal no sim. próprio planeta Terra? É uma coisa absurda, Que né? é a nossa casa. Quer dizer, eu sou um ser humano. Se eu for para a China, por que eu sou ilegal? Por que eu sou ilegal? Por que se vem aqui um venezuelano, por que se vem um boliviano, é ilegal? Acho que é legal nós pensarmos sobre isso. Ah, não, mas não sei o quê, tem que ter controle. Mas por que ilegal? Não, ser humano? O mundo, aí quem sai desse mundo aqui e vê na grandeza do universo é uma bola azul, né? Diante da imensidão do universo. Sim. E somos todos iguais. Então acho que é bom também questionar, refletir sobre isto, não é? Refletir sobre isso. Eu só, pegando esse gancho, né, refletir sobre 2 pontos. Primeiro, sobre a concepção do direito de ir e vir, né, na humanidade. Nós vivemos uma sociedade globalizada, né, que diz que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, temos esse direito de ir e vir, só que ele está condicionado. Sim. Condicionado a um fator econômico, condicionado a um fator cultural e, na verdade, nós temos que brigar cotidianamente por esse direito de ir e vir, tanto dentro do nosso país como no planeta Terra. Então, hoje, isso é um debate de fundo, né? Um debate onde nós temos que nos solidarizarmos, até porque a grande maioria absoluta dos países no mundo, ele tem a sua construção, a sua economia, a sua base, seja na base concreta do manual da construção de algum imóvel, até a grandes impérios econômicos que foram por pessoas imigrantes, né? Então, isso é que a gente tem que valorizar e respeitar. É isso que a gente tem que educar. E aí, o nosso plano na educação, direitos humanos na educação básica, está prevendo isso, que valide a formação dessas crianças e desses jovens que vêm de outras nacionalidades, para que eles tenham acesso à nossa educação, para que eles interajam e eles sejam reconhecidos no seu saber e na continuidade do seu saber em nosso país. E a professora foi tão feliz, né, nessa colocação, falando de grandes impérios. Eu já até comentei aqui no programa, de maneira midiática hoje, nós temos aí a figura do presidente americano Trump falando de imigrantes, sendo que ele é imigrante de ascendência alemã, a mulher dele é de imigrantes da Eslovênia. Nós acompanhamos agora essa Copa do Mundo. A França foi campeã graças aos imigrantes de ascendência africanas, ou seja, então é muito engraçado isso. Teve um jogador agora da Alemanha que ele parou de jogar bola e ele falou: quando eu ganho, eu sou alemão, quando eu perco, eu sou imigrante turco, né? Que era Ozil, que ele é um imigrante turco. Ou seja, é tão contraditório que até as pessoas batem nessa tecla. Até quem é contra, quem fala bobagem, se você for ver, é totalmente... Não tem base, né? Não tem argumento. Professora, eu interrompi a sua fala, pode falar. Enfim, né? Essa negação do outro, essa forma de não entender, de não aderir à cultura do outro, também nos empobrece enquanto ser humano, né? Pensa o que é você querer viver no seu mundinho, por exemplo. Pensa no Hitler, né? Que queria construir uma sociedade ariana de pessoas brancas, de olhos claros, né? O que resultou isso? Né? O que resulta a gente negar os diferentes, né? Porque a humanidade ela é única, mas ao mesmo tempo ela é diversa, né? Somos únicos e diversos. Então, negar essa interação de culturas e de raças é negar também uma dimensão humana. Por isso que é negar direitos humanos, né? E nos empobrece demais, porque a gente se fecha em si. Hitler fez isso, né? E o que resultou? Resultou num sistema nazista que executou milhões de pessoas. E isso foi feito não só por ele, mas toda uma sociedade apoiou. Né? Porque geralmente a gente pega só a figura do Hitler como um anticristo, por exemplo. Teve apoio, mas ele teve apoio de toda uma população que alienadamente apoiava as ações e ajudou a eliminar muitos judeus na Terra. Então, acho que temos que tomar cuidado com essa xenofobia que invade o nosso cotidiano e a gente acaba reproduzindo ódio ao outro. Penso também numa outra dimensão que na sociedade brasileira isso ocorre, né? Essa visão de que nós somos um país que a gente acolhe todo mundo. Isso é
na minha compreensão, isso é uma inverdade, né? Por conta que existe uma desigualdade muito grande. Então, por exemplo, vêm os filhos dos imigrantes estudar em escola pública, mas, poxa, não tem vaga nem para os meus filhos estudar, agora vai receber gente de fora? Então, a briga não é para ampliar as vagas para que todos possam estudar. Não, é para assegurar do meu filho. Os imigrantes têm que sair fora do país. Então, essa xenofobia, ela também está sendo reproduzida na sociedade brasileira. Em São Paulo acontece isso, né, porque a gente recebeu vários venezuelanos. Eu trabalho com população em situação de rua e teve várias confusões, várias brigas por conta de receber os venezuelanos nos serviços oferecidos pela prefeitura do município de São Paulo, que a gente chama de CTA. Então, bom, tem vaga para eles dormirem, mas não tem para mim, que sou brasileiro. Porque aí tem que sair, a pessoa que está em situação de rua, ela sai para ceder a vaga para quem está chegando de outro país. Isso é um absurdo, isso gera ódio. Né? Na necessidade imediata, os dois teriam que ter o direito assegurado. E aí isso vai gerando um ódio e vai... O próprio Estado, na medida que ele não consegue assegurar, ampliar os direitos, né, ele acaba também alimentando essa xenofobia, esse ódio de uma pessoa contra a outra. Né? E aí a solução é matar. Nunca é ampliar os direitos, nunca é superar essas contradições por um modo humano. É sempre o modo da negação do humano. Então, é sempre a desumanização. Vivemos numa sociabilidade muito adoecida, né? De negar a humanidade. Que a gente eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos de sala de aula, né? Vivemos o auge da barbárie. Verdade. Né? Que vamos resolver agora tudo, né, por meio da violência, do ódio, da negação do outro, na verdade, né, da eliminação do outro. O que é eliminar o outro? É até, inclusive, matar. Quando a gente para pensar que o nosso Estado, né, oficialmente, ele assume que mata 63 mil pessoas por ano, o Estado brasileiro assume, oficialmente, ele mata 63 mil pessoas por ano. Somos o país, né, que mais encarcera a gente, né? Quer dizer, estamos no terceiro lugar de encarcerar a gente no mundo e estamos caminhando para ampliar o encarceramento. Então, aí a gente vai vendo o que é a negação dos direitos humanos e o que isso está sendo alimentado, né? Muito bem. Diga não à xenofobia. São os direitos humanos aqui na pauta. E não nos esqueçamos que o mundo é o verbo imigrar. Só você estudar qualquer livro de história, você vai ver que desde que o mundo é imigração. Ué, não, vai daqui para o outro, vai de um lugar para o outro. Só que o ser humano tem essas ignorâncias, né? Esses bloqueios mentais. Deixa eu agradecer aqui a Josimar Ingrid. Arrasa, queridas. Para vocês, professoras, olha aí. Obrigada elas, né? Nossas alunas são muito queridas. É a Sandra Aparecida. Um abraço, Sandra. Orgulho de fazer parte desse time. O Cícero de Carvalho Santos. Arrasa, Heloísa. Todo ser humano tem direito de ir e vir. Exatamente. A Simone, boa noite. O Mendes Fabrício, boa noite, Beza. Você é o maior e melhor. Olha só. Por essa vocês não esperavam, né? Brincadeira. Não sou nada, mas obrigado, Fabrício. Obrigado, valeu, Fabrício. Obrigado a todos. Deixa eu fazer uma sequência de notícias. Falar do caso de furtos de água. Nós temos um boletim informativo. Aí, Léo, saiu um levantamento dos primeiros 6 meses, né? O furto de água que vem ocorrendo, vem crescendo, aliás, no estado de São Paulo, na região metropolitana. Eu preparei um boletim informativo aí. O Léo vai pôr na tela. Tá, Léo, se não estiver, tudo bem. É um boletim informativo com os números, porque eu não vou lembrar de cabeça. Falando aí sobre... Tem os números aí que foram levantados. Se não estiver, nós passamos, não tem nenhum problema. Olha lá, tá na tela. 11.254 casos de ligações irregulares, hein? Olha o jeitinho brasileiro aí. É o jeitinho brasileiro, olha lá. 11.254 casos na região metropolitana, incluindo aqui, claro, né, o nosso grande ABC. Entre janeiro e junho de 2017, foram 6.506 casos. Olha a diferença, hein? Então, teve um aumento enorme se comparando ao ano passado. As pessoas, né, seguem falando que são contra a corrupção, que são contra isso, contra aquilo. Olha aí. Mas é gato de TV a cabo, gato da água, e assim seguimos. Fala de Diadema agora.
Diadema, olha só, que assim como São Bernardo, a campanha da... Ok, não seria essa aí da Diadema? Campanha Vacinação. da vacinação. Então vamos lá. Campanha da vacinação contra o sarampo e poliomielite, certo? Campanha que segue até o dia 20. Tem uma matéria também, Léo, falando... Então, esse destaque, você que tem seu filho aí, leva para a vacinação, é muito importante. O Brasil, já falei de várias matérias aqui falando que a grande maioria dos municípios não conseguiram a meta. Diadema, então, pretende bater essa meta, então volta essa campanha de vacinação. Acredito que outras cidades também vão voltar com essa campanha, certo? E tem a leitura facial, Léo. Está na tela? Leitura facial nos ônibus em Diadema. São Bernardo já começou esta implantação de leitura facial contra fraudes lá na cidade. Agora é Diadema, olha aí. Então também esse destaque. Diadema então começa então. A prefeitura afirmou que um levantamento prévio, né, feito nos ônibus, que já possuem o dispositivo, constatou que cerca de 20% dos beneficiários utilizam-se irregularmente. Olha aí o jeitinho brasileiro de novo. Ou seja, é uma maneira de combater a fraude. Muitas vezes aquela pessoa dá o cartão para outra, enfim, acaba tendo este lado irregular. Seria, eu acho que um pouco de estratégia de sobrevivência também. Também, né? claro, professor, A gente, é às verdade, vezes, a gente sempre cai eu tenho que fazer a defesa, né? A gente sempre cai na condenação do outro, sem pensar o que é a sociedade brasileira numa plena crise econômica de um desemprego, né? Então, muitos vão ter que arrumar meios para poder sobreviver. Então, para mim poder sair, para mim entregar currículo, né? Eu preciso de vale transporte. O Estado oferece meios para a população, para toda a população desempregada da periferia, acesso a um transporte público para buscar trabalho? Não oferece. Né? Então, quais são os meios que eu tenho? Então, eu vou pegar o cartão do meu vizinho. Então, as pessoas também vão buscando meios de sobrevivência. E aí eu acho muito... Desculpa, claro, né? não, professora. Eu acho muito perigoso. A gente sempre cai na moralização do outro. É corrupção. Né? Não se compara, né? Um trabalhador que está desempregado, que não tem condições de criar seus filhos, pegar um vale-transporte de um vizinho da corrupção que existe dentro do país. Claro. Né? A gente está falando de milhões que são retirados dos cofres públicos e que não são investidos em políticas de assistência social, de saúde. A gente está falando de um país que a desigualdade é muito grande, né? Um país que é rico, né? Mas que, ao mesmo tempo, o seu povo trabalhador é pobre. Olha o que é a cidade de São Paulo, né? Olha as periferias da cidade de São Paulo, né? Que a gente vê a forma que a população vive. Então, eu acho que sempre é importante, como uma defensora dos direitos humanos, como uma assistente social, né? A minha obrigação ética é sempre chamar o debate para uma perspectiva política e econômica. Não só moral nunca. Porque senão a gente sai moralizando o outro, sem entender as condições de vida das pessoas. Que isso é o mais comum, né? Isso é o mais comum que existe na sociedade brasileira. Por isso que se falar de direitos humanos no Brasil é algo que, nossa, como assim? Vai defender bandido? Né? Porque é assim que as pessoas entendem. Os direitos humanos é para humanos direitos, é assim que as pessoas entendem, não é assim. Né? É uma visão muito equivocada, infelizmente, temos muito ainda que andar para a gente superar essa compreensão equivocada. É uma compreensão muito moralista, né? O povo brasileiro não tem tradição de participação política, né? Então, a gente precisa de superar essas contradições para que a gente possa ter aí um país um pouco mais justo, né? E a gente precisa de caminhar para isso. Professora Adriana Brito, humanizando aqui as notícias, os destaques aqui desta edição. Claro, professora, a senhora é uma perspectiva correta, com certeza, não tenha dúvida. Concordo, assina embaixo também. É que, é claro, partir do ponto de vista que um erro não compete, né? Um erro não justifica o outro. Mas a sua visão aqui, bem explanada, bem pontuada, é totalmente pertinente. É claro que tem, né? O Brasil tem muitas coisas, né, a se fazer para melhorar e fazer essa equiparação. Sim. Claro que ninguém faz isso porque quer, né? Sim, porque a pessoa não tem dinheiro, a pessoa fica vai exposta, lá. Mas né? Não seria o caminho. Não é o caminho, certo? Porém, tem este cenário. Sim, existe, né? Esse cenário. Existe esse cenário, concordo. Apenas não quis fazer aqui uma justificativa
mas é pertinente, Sim, não sim. tenho É sempre dúvida. olhar pelos dois lados, né? É, os Nunca dois ter lados. uma única visão. Fecha a balança agora, por favor, ô, Heloísa. Sim. Não, é sempre olhar pelos dois lados e quando a gente... E a sociedade, ela tem muito esse caminho, né, que a gente chama da polarização, ou é uma coisa ou é outra, e a vida não é assim. A vida, ela sempre tem vários olhares. O caminho não é o correto, mas eu preciso entender por que aquela pessoa fez aquilo. Por que aquela pessoa utilizou o bilhete do outro? Utilizou por uma estratégia de sobrevivência. Utilizou porque precisa fazer algum tipo de negociações para ter acesso. Porque, infelizmente, nós temos um país que desde da sua invasão, porque não é descobrimento, né? Nós já tínhamos aqui os nativos, os moradores naturais, que são os nossos índios, que foram dizimados, e desde lá que a concentração de riqueza na mão de uma minoria é muito grande. Então, você tem aí séculos, não é anos só, são séculos de reparação de direitos, de reparação de política pública. E aí, só pegando um gancho, se a gente vai olhar a população negra, afrodescendente, que é maioria na periferia, que é maioria nas favelas, a gente teve com a Lei Áurea, foram mais de 4.000 negros e negras que receberam a alforria sem nenhum tipo de reparação pública. A gente não teve essa mesma realidade nos Estados Unidos. Teve o apartheid, mas as pessoas receberam terra, que nós não recebemos terra, não recebemos indenização, não recebemos dinheiro. Então, tudo que do ponto de vista de reconhecer, de humanizar, de orientar, de defender, é mais do que direito e tardio. É mais do que direito e tardio. Então, essa é uma luta cotidiana. É uma luta cotidiana. Do dia a dia. Do dia a dia. Então, a gente precisa entender, de uma forma geral, que a população, que é a população necessitada, seja branca, seja negra, que está aí na condição de pobreza, na condição de não ter acesso, muitas vezes busca estratégia de sobrevivência para acessar alguns espaços, porque em muitos lugares isso é negado. Professora Heloísa Gabriel. Muito legal, viu, professora, aqui a participação. Mandar um abraço aqui mais uma vez para a diretora da Fama, a Eliane. Vamos para o intervalo, Eric? Direto? Podemos seguir direto? Então, maravilha. Olha aí. Eu tenho essa orientação uma vez ou outra, viu? Porque ele está gostando. Que bom. Que ele está gostando aí, meu querido Eric. Olha o Léo aí também. Ó, mais um destaque aqui. Fala de Paranapiacaba. Temos imagens de Paranapiacaba, Léo. É a matéria 7. Pode pôr na tela? Olha só. Paranapiacaba é demais. Olha que lugar, hein? A administração afirmou que o município está muito próximo de retomar as obras de restauro da vila de Paranapiacaba, que começou em 2015. E tinha como previsão terminar neste ano, mas está parado há pelo menos 1 ano e meio. Não tinha sequer a previsão aí para ser reiniciado. Então também dou esse destaque, como disse aqui a Heloísa, realmente é um lugar muito bonito. Se você não conhece a vila de Paranapiacaba, vai lá. Aliás, está tendo o Festival de Inverno, não deixa de ser uma boa oportunidade. Falar de São Bernardo agora, meu querido Léo, põe na tela aí. Tem mais um destaque do Jornal Metro ABC, desta segunda-feira. Olha lá, hein? São Bernardo endurecendo multa a quem maltrata animal. Então a prefeitura reajustou, aumentou os valores da multa, de multas dadas para quem pratica infrações ambientais na cidade e tornou ainda mais salgada, então, a punição aplicada a quem maltrata ou abandona animais no município de São Bernardo. Ainda em São Bernardo, fala da campanha do agasalho. Temos uma foto aí dos funcionários da prefeitura de São Bernardo que se engajam aí na campanha e doam 3.000 peças para o Fundo Social de Solidariedade. Olha aí o altruísmo, a ajuda ao próximo. Você que está me acompanhando, você que tem um agasalho, não usa mais, né?
não cabe mais no seu corpo, ou está apertado, está largo, enfim. Entra no site da Prefeitura sãobernardo.sp.gov.br, lá tem todas as informações para fazer, para doar aí o agasalho, para participar da campanha. E para fechar São Bernardo hoje aqui na pauta, falar da 16ª Maratona Cidade de São Bernardo. Você que gosta de correr, como o meu amigo Léo, se prepare. Já estão abertas as inscrições, é a 16ª Maratona, 5 quilômetros, corrida e caminhada, 10 quilômetros corrida e tem também 21 quilômetros. Algumas imagens aí de São Bernardo. Eu não entendi o que o Gabriel quis fazer com essas imagens, mas olha lá, é a imagem de São Bernardo, a pista de skate, já que a maratona homenageia a cidade. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 95816-2060 ou então no grupos, o e-mail lá, grupos.corrida@gmail.com. São Bernardo, a professora Heloísa, nasceu em qual cidade? Eu sou nordestina. Olha aí. Sou alagoana, nasci em Maceió e esse ano eu estou fazendo 20 anos que moro aqui no ABC, na cidade de Diadema. E Maceió, qual cidade, professora? Maceió. É Maceió. Ah, Maceió, entendi. Olha lá, claro. Capital de Alagoas, claro. Isso. Por um segundo, Maceió virou um estado aqui na minha mente. Aqui. Eu fiz o contrário, eu troquei o estado, a cidade de Alagoas. Nasci em... O estado de Alagoas, cidade de Maceió. É, cidade de Maceió. Então, assim, muito querida, né? Mas, infelizmente, é um dos estados com o pior índice de desenvolvimento humano, né? Do ponto de vista, né, da economia. Perde para o Maranhão? Perde. Perde para... não, aliás, ganha do Maranhão, né? Do ponto de vista de um índice de desenvolvimento econômico baixíssimo, né? E um grau de pobreza, de miserabilidade muito grande. Infelizmente. Mas é uma cidade muito linda, vale a pena conhecer. Maceió, Alagoas. Já a professora? Nasci aqui em Santo André. Andreense. Isso. Fui educada aqui em Santo André, morei aqui no Bairro Jardim, em Santo André. Fui aluna aqui de uma escola Tocantins, aqui na Rua das Figueiras, né? Conheço aqui Santo André e vir aqui hoje até, estava conversando com o marido da professora Andréa, me deu saudade do tempo, né? A cidade mudou bastante, cresceu. Então aqui tinha 1º de Maio, Aramaçã, né? Meio natural. Então foram locais... Tempos bons que não voltam mais. Sim, me deu uma nostalgia. Essa cidade, eu tenho bastante carinho por essa cidade. Eu vivi momentos muito bons aqui. Bom. A vida é memória, né? Sim, a vida é memória. A vida é memória, viver é memória. Olha aqui a Cida Martinelli. Estou junto com vocês assistindo. Obrigado, Cida. Continue. Espero que esteja gostando. A Raquel Quintino. Não ao projeto Porto Seco. O pessoal... Aliás, é uma sequência de derrotas aí para o centro logístico no momento suspenso, né? Essa ideia de construção do centro logístico. Nem Santos, Adriana Brito, grande professora e profissional. Agradeço a todos pela sintonia. Colocar um assunto agora, que também é muito colocado no dia a dia, nos noticiários, nas redes sociais, então nem se fala, que é a associação, as pessoas associam direitos humanos a... Direitos humanos, do ponto de vista, se a gente for olhar a concepção, uma concepção liberal, né? Nós, no Brasil, a defesa de direitos humanos que está muito no campo da esquerda, de uma esquerda militante, mas ela está não numa esquerda militante partidária, né, ideológica, ela está de quem defende o humano, que tem desde partidos de esquerda, como também tem pessoas que não têm filiação partidária nenhuma, né? Quem está aí como operadores de direitos, né? Quem está aí na Defensoria Pública, que fez um concurso público, geralmente são pessoas de classe média que tiveram oportunidades, inclusive, de escola particular, na Defensoria Pública, nos outros órgãos de segurança, e tem a própria militância do movimento social, os movimentos urbanos, os movimentos que a gente chama de cunho cultural, que é de mulheres, de negros e negras, LGBT, os movimentos rurais,
pela necessidade que nós temos em nossa sociedade e do ponto de vista de entender também que direitos humanos não é só uma questão da violência física, essa é uma parte, mas direitos são econômicos, sociais, culturais, políticos. Eles são bandeiras que são bandeiras para que nós estamos reivindicando para que se efetive direitos. Que a sociedade como um todo, naquela temática específica, ela necessita que aquilo seja, aquele tema, aquela reivindicação, ela seja efetivada. Então, não é uma bandeira de defender bandido e que é só para isso. E o próprio bandido, entre aspas, ele também é um sujeito que está aí na sociedade que deve pagar pelos seus atos, mas deve pagar com justiça, né? Então, ele está pagando. Então, a defesa, de uma forma geral, é esta defesa. E, da mesma forma, também quem defende direitos humanos também defende também o policial, o servidor público, que está ali saindo todo dia para trabalhar, né? E que muitas vezes não sabe que não volta. A gente vê aí a situação mais gritante, né? Mas acredito que é no Brasil todo, mas mais gritante no Rio de Janeiro, quantos não foram assassinados esse ano. Mas esta realidade dos direitos humanos também é para eles. Não é um apartheid, não é uma diferenciação, porque eles são trabalhadores e trabalhadoras como nós, como um todo na sociedade. Então, defender direitos humanos é defender toda uma sociedade. Essa é a que a gente defende. Ela não é uma bandeira única e exclusiva de um único partido XYZ ou de um único segmento na sociedade, segmento de esquerda, não. Ela é uma bandeira da sociedade. Muito bem. Professora Adriana, Então, quais são as consequências aí desta confusão de colocar na pauta de esquerda direitos humanos? Então, a gente, recorrendo à história, né, a gente vai ver que os direitos humanos, ele está lá na Carta do Homem e do Cidadão de 1789 da Revolução Francesa. Aquilo ali seria o princípio daquilo que a gente vai chamar de direitos humanos. Aquele documento vai se desdobrar em outros documentos, que aí a gente vai ter, em 1948, aí a própria Constituição, né, a formação da ONU vai ter os direitos humanos, vai construir vários artigos da defesa dos direitos humanos, né? Eu penso que essa dificuldade de compreensão dos direitos humanos, e aí eu vou ter que tocar muito rápido, né? É que na medida que você tem a Revolução Burguesa, né, e que a burguesia foi uma classe revolucionária e que ela consegue alcançar esse Estado de Direito, né, que é o Estado dela, e que ela faz a revolução, a pauta de defesa dos direitos humanos deixa de ser uma pauta da classe burguesa e passa a ser uma pauta da classe trabalhadora, né, da classe que tem os seus direitos violados. Na grande maioria das vezes, como a professora Heloísa falou, né, a gente não defende os direitos humanos do bandido e que mate o policial, não é isso, né? Quando a gente defende os direitos humanos, a gente está defendendo que a humanidade das pessoas sejam preservadas. Bom, a pessoa cometeu um crime, ele vai responder pela lei, ele vai ficar privado de liberdade, mas isso não significa que ele vai ser torturado, que ele não vai poder mais comer, que a gente vai entrar numa situação de disputa, negar a razão como forma da gente ser responsabilizado pelos nossos atos e cair numa condição de barbárie, quer dizer, um matando o outro, olho por olho e dente por dente. Bang, então, bang. Se o cara matou, se ele matou, então eu vou lá e mato ele também, né? Porque ele matou uma pessoa, então agora como é que eu vou fazer para que ele seja responsabilizado por aquele ato de violação da vida? Eu mato, eu deixo ele sem comer, eu coloco ele num cárcere totalmente sem condições, né, de reprodução da saúde dele. Então, na medida, né, e aí eu não sei se ficou muito confuso, então, na medida que você tem, né, a burguesia, ela alcança o poder e que ela tem o Estado dela, quem passa a defesa dos direitos humanos são, como ela mesma colocou, os movimentos, os partidos, né, de esquerda,
tem um alinhamento político na defesa de direitos humanos para a classe trabalhadora, né? Mais empobrecida, porque é ela, sim, nessa sociedade, que tem a sua humanidade negada. As pessoas não têm acesso à comida. As pessoas não têm acesso à moradia. A gente viu aí na cidade de São Paulo, inclusive eu sou moradora daquela rua, né? Ali na rua Antônio de Godoy, quando aquele prédio desaba, né? Aquelas pessoas ali, morreu gente queimada. As pessoas não têm onde morar. Uma cidade que tem um monte, né, de imóveis vazios, a gente presencia as pessoas deitadas no chão. Então, que lógica existe por detrás? A gente vive numa sociedade que assegura direito, a gente tem sim os direitos assegurados na Constituição Federal de 1988. Agora, a questão é, por que esses direitos não se realizam no cotidiano da classe trabalhadora mais empobrecida? Por que isso não se realiza? É uma incompetência do poder público? Que muitas vezes recai, inclusive, sobre nós, assistentes sociais, porque nós somos a linha de frente do atendimento dessa população. Então, muitos vão entender, não é assistente social que não quer que o meu direito seja efetivado, mas a gente tem que fazer essa reflexão. Por que é que os direitos humanos, de modo geral, os direitos sociais, eles não se realizam na sociedade brasileira e acaba, né, a mídia, na grande maioria das vezes, também contribui para isso, para que essa visão equivocada, conservadora, né, ela se sobreponha na cabeça da população diariamente. E aí, voltando naquela pauta, né, falar de direitos humanos é defender bandido, né, e aí é sem fazer as mediações necessárias para pensar, poxa, será que todo mundo que está dentro de uma cadeia, desses meninos que a gente vê arriscando a própria vida, né? Será que todos esses meninos, é uma questão moral, eles não prestam? Eles nasceram ruins? Será que não dá para a gente olhar para o mundo com um olho mais humanizado, com mais responsabilidades? Então, eu convido a população, aí, né, quem está assistindo o programa, que possa repensar um pouco as suas opiniões políticas, porque isso vai resultar num mundo de barbárie. Né? Hoje a gente vê que a população está adoecendo, um grande nível de gente com depressão, né? As pessoas com medo de viver. Então, essa reflexão que eu estou trazendo aqui para as pessoas, que elas repensem um pouco, para que a gente possa, de fato, superar essas contradições que não vão ser superadas de uma hora para outra, infelizmente. 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 São os direitos humanos em destaque nesta edição do Econotícias. O meu querido Léo Pereira, eu acho até pertinente porque a pergunta dele, né, até aproveitando aqui, quem tem interesse em seguir os caminhos aí do serviço social, de estudar este assunto, e o Léo pergunta aqui, olha, quais componentes são ministrados no curso de serviço social? Professora Heloísa, responde o Léo, por favor. Quais são os componentes? Bom, Léo, primeiramente agradeço pela pergunta, né? Pergunta importante para a inclusive divulgação do que é este curso de serviço social e esta profissão. Os componentes, eles são componentes que inicialmente eles estão aí nas ciências sociais, antropologia, sociologia, filosofia, para que a gente primeiramente compreenda o mundo, compreenda o sujeito. E no decorrer do curso, nós temos outras disciplinas, inclusive disciplinas específicas da profissão, como fundamentos teóricos metodológicos, que vai fazer todo um resgate histórico dessa profissão, mas não focada no olhar específico da profissão, mas acompanhando, que é uma profissão aí dos anos 30, do século passado, de 1936, e de lá para cá, o quanto que nossa sociedade vem aí se modificando e mudando, e essa profissão ao longo. Nós temos a disciplina de ética, né? Porque nós temos um código de ética, somos uma profissão que lidamos com pessoas, com seres humanos. Então, enquanto seres humanos que também atendemos pessoas e seres humanos, nós precisamos ter aí uma ética, uma conduta, e para isso a gente tem órgãos específicos da profissão, que é de fiscalização do exercício profissional, e a gente já trabalha os fundamentos teóricos do que é a ética e depois o nosso próprio código. Nós temos
disciplinas de políticas sociais, né, de aí, além de de uma discussão teórica e histórica do que é a política social no mundo, e em particular no Brasil, e aí entra nas políticas com as quais a gente vai trabalhar aí no dia a dia, de saúde, de assistência, de educação, de habitação, né? Então, são temáticas, né? Essas são grandes guarda-chuvas e cada um aí tem aí as suas especificidades. Então, desde a atuação na rede pública enquanto profissional, a atuação na rede particular. E disciplinas específicas do ponto de vista de temáticas amplas, como são a discussão de gênero, raça e etnia, a discussão da questão da reforma urbana, para a gente pensar a moradia, a questão do esgoto, a questão do meio ambiente, a questão do lixo, porque tudo isso são temáticas que no dia a dia nós lidamos com a população e temos como competência técnica, profissional, a orientação nesses temas para as pessoas com as quais a gente atende. O Léo foi respondido, então, não é isso? Valeu, professora. E a coordenadora, que está nos acompanhando, a Andréia Águida, ela disse que a professora Heloísa foi professora da Adriana. Isso. Sim. Professora Heloísa. Então, temos aqui também essa sintonia. Isso, Professora-aluna. Eu fui estudante da FAMA, eu fiz serviço social na FAMA, né? Foi em 2005 que eu entrei, me formei assistente social pela FAMA e hoje volto à FAMA, né, para poder ministrar aulas. 5 anos que eu dou aula lá, né? Eu me sinto muito honrada de nesse espaço, porque eu tive professores muito bons. Eu sempre lembro de uma professora que foi espetacular na minha vida, né? Uma intelectual, que foi a professora Ana Lívia, e eu devo muito à FAMA e à professora Ana Lívia por ter me oportunizado a repensar muito a sociabilidade, repensar a vida, porque a profissão de serviço social, ela é linda. Ela é uma profissão que ela mais se aproxima do ser humano. Eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos. O médico, ele se aproxima do ser humano porque ele vai olhar os órgãos da pessoa. E ali finaliza a relação dele com o paciente. A nossa relação com as pessoas é muito mais profunda, né? A gente penetra na vida do outro, né? Então, as pessoas vão buscar o assistente social para falar um pouco de si, né? E em situações de vida difíceis, né? Ninguém busca o trabalho do assistente social cotidianamente porque está bem, né? São situações de violações de direitos. Então, nós atendemos a grande maioria da população que a gente atende nessas condições. E eu digo da responsabilidade dessa profissão, né? Dessa necessidade que a gente tem de buscar caminhos para se humanizar sempre. E humanização... E é sensacional, né? Sim. Precisamos disso, né? Sim, precisamos disso. E essa humanização, eu não estou atrelando ela a uma concepção que a gente já teve no interior da profissão, que é uma concepção humanista religiosa, né? É uma concepção humanista hoje pensando na defesa dos direitos humanos, né? Hoje a gente tem uma base filosófica no serviço social que preza por esse humanismo, né? Que é muito bom. Sim. Meninas, olha, estamos chegando ao final. É uma pena. Ficaria 2 horas com vocês aqui. E é engraçado que é um assunto... Eu tenho que falar as notícias também aqui do dia. Amanhã eu destaco São Caetano, ok? Os vereadores vão votar um projeto e analisar um projeto que vai discutir a notificação de ocorrência nos hospitais na chegada de jovens alcoolizados. É um projeto de lei de um vereador de São Caetano. Amanhã eu dou esse destaque, não vai dar mais tempo para destacar hoje. Mas, olha, agradeço muito, foi fantástico. E este olhar humano realmente, né? Espero que quem nos acompanhou tenha gostado e também tenha captado esse humanismo que é muito importante, né? Sim. Quando eu dei a matéria aqui de ações irregulares, né, com a professora, eu achei tão bacana. Colocou o lado humanista, né, falando, né, mas por que a pessoa faz esse ato, né? Quando eu falei das irregularidades, enfim. Olha, eu amei, achei muito legal, muito bacana. Quem gostou também foi a Monique Cruz. Valeu, Monique, obrigado. E ela disse que quando ela crescer, quer ser como a Adriana. Quero ser igual a professora Adriana. Linda, quanto carinho, né? Olha, Cida Martinelli, somos 3. Ivonete Silva, parabéns, colegas, um abraço, Ivonete.
Também a Elisângela Azevedo disse que está amando. Que legal. Agradeço a todas. Olha, tantos assuntos para comentarmos, né? Eu acho fascinante. Ficaria aqui realmente falando sério, viu? Umas 2 horas aqui, porque é tanto assunto. E vocês vão falando, eu vou lembrando. Pensando, Vai sim. pensando. Dia desses aqui, por exemplo, teve uma fala da professora, só para terminar, falando do histórico dos direitos humanos, e eu fui lá para os Estados Unidos, porque recentemente teve os 50 anos do Martin Luther King, e é engraçado como, até pegando o gancho numa das falas da professora, todos os méritos ao Luther King, né, um grande pacifista, um grande líder do movimento, mas se você for estudar aquele movimento pelos direitos civis dos negros, haviam vários. Por que só ele é lembrado? Porque, será que a narrativa dele, com todo o mérito, com toda a grandeza, porque tinha os Panteras Negras, Sim. a própria Nina Simone, Sim. o Malcolm X, que olha, Sim. não, mexeu comigo, vai levar. Sim. Ou seja, será que aquela narrativa... É legal a gente Angela pensar nisso. Davis. Angela Davis, que tinha uma reivindicação. Não tem essa de dar o outro lado para bater, não. Eu vou para cima, né? Quer dizer, será que a sociedade achou uma narrativa? Olha, essa aqui é a menos que vai machucar? Enfim, não sei. Mas são tantas situações, eles querem que eu termine. É uma pena, né? Ah, que pena. Não fala isso. Do curso. 30... O curso, vamos lá, o curso. Valeu, Eric, lembrando do curso. Professor, olha lá, câmera 3. Bom, primeiramente, eu já me despedindo, agradecer pela oportunidade e eu quero, inclusive, aqui, com muita honra, né, já com mais de uma década de trabalho na FAMA, eu estou com 11 anos que sou professora lá, ver pessoas como a Adriana e tantos outros que passaram e que a FAMA tem esse particular, que eu acho isso muito importante, de dar a oportunidade para os nossos ex-alunos, né, que aí seguiram pelo caminho da vida acadêmica, de dar a oportunidade de trabalhar. E como nós temos também aqui na região do ABC, vários ex-alunos nossos que estão aí no mercado de trabalho. Agora, recentemente, acabou de entrar uma aluna nossa na Prefeitura de Diadema, que eu fiquei muito feliz. Então, aí o curso de serviço social é um curso que ele é um curso de efetivação de direitos, que trabalha com as políticas públicas, e aí eu deixo o recado para participarem aí do curso, se inscreverem em nossos vestibulares na Faculdade de Mauá, e aí participar do curso de serviço social, que é uma profissão que não é para ficar rica, mas é uma profissão que tem campo de trabalho. Isso eu acredito. Professora Heloísa Gabriel, muito obrigado. Professora Adriana Brito, muito obrigado. Agradeço também a Faculdade de Mauá, a diretora lá, Eliane Guardabácio. Falei certo? Falou. Guardabácio, não é? Isso. A Águida, que também está aqui conosco. Muito obrigado a todos. E é desnecessário dizer que foi um prazer estar com vocês. Até amanhã, às 18h30. Aquele abraço. Valeu!